Bem-vindo à quinta temporada do Portcast, o conhecimento que vem de dentro das paredes da escola e chega até você. Nesse 15º episódio, as alunas Luísa Lima, Giovana e Alícia conversam com Camila Rosa sobre feminicídio e a nossa sociedade machista. Olá a todos, nós somos do Colégio Portinari Pretoriano, eu sou a Alícia. Eu sou a Giovana. E eu sou a Luísa. E nós vamos gravar um podcast sobre o tema feminicídio e a nossa sociedade machista. Nós estamos com a delegada Camila Rosa Alves. E se você quiser se apresentar um pouquinho também, contar um pouquinho sobre você. Bom, meu nome é Camila, eu sou delegada, vou completar 14 anos esse ano e eu atuei 2 anos mais ou menos em São Paulo, aí eu vim para o interior e eu tô, acho que uns 6 anos na delegacia onde eu sou titular, que é no município de Taquarituba. No município onde eu atendo não tem uma delegacia especializada em DDM, então eu sou a única delegada do município e lá eu atendo todos os tipos de ocorrência ali. Perfeito. Vamos começar as perguntas? Bom, Camila, o que te fez escolher a carreira de delegada? Teve alguma história que te inspirou? Bom, na verdade, eu não tenho ninguém na família, né? Pelo menos quando eu decidi prestar concurso, não tinha nenhum concursado na minha família, mas eu sempre, acho que foi uma entrevista que eu tinha assistido, assim, se eu tentar puxar um pouquinho mais na memória, foi uma entrevista que eu vi de um delegado ali da região onde eu morava. Na verdade eu sou do Paraná, né? Eu sou nascida em Londrina e ouvi uma entrevista de um delegado e achei tão bacana o assunto que ele estava abordando. Acho que era um crime de homicídio. E eu sempre gostei disso, da investigação. Quando eu era criança, nunca fui muito fã de brincar de boneca. Eu gostava de jogo, eu gostava de detetive, eu gostava de descobrir as coisas, quebra-cabeça, montar as coisas. Então eu acho que o quebra-cabeça que tem na minha função de delegada, que é para a gente poder solucionar um crime, eu acho que isso que me encantou na profissão. Em algum momento da sua carreira, a senhora sentiu que precisava provar sua capacidade mais do que o de um homem? Eu acho que no início, né, a gente sempre acaba esbarrando ainda nos preconceitos que uma sociedade patriarcal tem, né? Então, principalmente em funções que são predominantemente masculinas, eu acredito sim que nós temos, né, que, como que eu poderia dizer, falar um pouquinho mais do que os homens na mesma função para desenvolver a mesma tarefa têm que falar. Sim. Eu falo que o homem, ele vem com o crédito pronto. Então, vou dar o exemplo da minha situação, né? Então, o delegado homem, em uma unidade nova que ele está chegando, ele já está com o crédito pronto. Se ele fizer uma coisa ou outra equivocada, uma decisão, né, estranha, dar uma ordem, ele vai perdendo crédito. Eu acho que é quando a mulher entra, né, nessa primeira situação ali, se apresentando para uma unidade que não conhece ela, a gente entra sem crédito nenhum. Então, a gente tem que ir colocando crédito. Então, eu acho que a diferença entre o homem, o tratamento do homem e da mulher em carreiras como a nossa, né, que tem essa predominância masculina, é isso. O homem, se ele fizer uma coisa errada, perde ponto. A gente, para fazer alguma coisa, tem que fazer o positivo para ir conseguindo ganhar o respeito. Mas depois que as pessoas que estão ali no nosso entorno acabam conhecendo ao longo do tempo, como eu falei, né, eu acredito que em Taquarituba, eu acho que acho que vai fazer 10 anos que eu tô em Taquarituba. Isso vai fazer 10 anos que eu tô em Taquarituba. Então, já é uma equipe que me conhece, então não existe mais essa necessidade de eu ter que me provar, né? A gente já ganhou o respeito, mas é mais demorado. Sim, e em uma entrevista a senhora comentou sobre a nossa sociedade, que a gente vive numa sociedade que subjuga bastante as mulheres ainda. Como que esses casos, eles aparecem na delegacia?
A gente está falando de violência física mesmo, dos casos? Isso, que, assim, na nossa sociedade, os homens, eles transformam as mulheres como um objeto, na maioria das vezes. E a nossa dúvida é como que esse tipo de caso, tanto de violência e realmente tratar a mulher dessa forma, chega na delegacia. Bom, tem várias portas de entrada para esse assunto chegar até o conhecimento das autoridades, né? Existe a situação em que a própria mulher vai comunicar isso, então chegou numa situação tão insustentável que ela vai procurar a unidade, a delegacia, para narrar o que está acontecendo. E aí pode ser que a violência já chegou num ponto de uma violência física ou não, né? A gente tem vários, dentro da lei Maria da Penha, né? São várias as situações que a lei entende que essa violência chegou num nível criminal, né? Então, acontece da própria mulher procurar a unidade. Hoje, a gente também tem a delegacia online. Tô falando da realidade de São Paulo, não sei como é que funciona nos outros estados. Mas também a gente chega bastante demanda pela delegacia online, que é a própria vítima, sem ter que ir, né, fisicamente ali na unidade, pelo celular, ela narra o que está acontecendo. Também a gente tem o canal do 180, né, e o Disque 100, que são formas como a gente pode fazer uma denúncia anônima, quando a gente tem o conhecimento de uma situação de violência. Tem esse canal que chega para nós, né? E também tem a situação no flagrante. O flagrante é quando o crime... Então, essas hipóteses todas, essas situações todas que eu falei, né, o crime não está acontecendo, não naquele momento. Quando chega, pelo menos quando a informação chegar para mim, são situações em que o crime não está acontecendo. O próprio Disque 100, né? Então, acho que é até importante falar sobre isso. Quando uma pessoa disca, né, no Disque 100 para fazer uma denúncia, olha, minha vizinha está apanhando, estou escutando grito, isso não vai chegar automaticamente no mesmo momento para a delegacia. Então, nessa situação, tem que discar o 190, que é a Polícia Militar. Então, uma situação atual é a Polícia Militar que vai fazer esse atendimento. Então, está acontecendo aquela situação, vai chegar, então, pela própria PM, que vai conduzir as partes ali, se for essa situação de flagrante. E quais sinais você acha que hoje tem um relacionamento abusivo que são muito romantizados ainda? Sim, tem, porque, né, a gente foi moldada para entender que talvez uma demonstração de amor é a pessoa demonstrar o ciúme. Então, se ele não sente ciúme, se ele não se importa, ele não gosta de mim. Então, quando o contrário, né, ao contrário senso, se ele demonstra ciúme, ele gosta de mim. Só que assim, ciúme em qual ponto, né? Então a gente romantiza muito esse tipo de cuidado, né? Nossa, como ele se importa comigo, ele quer saber com quem eu tô falando, né? Ele quer, né, prezar pela minha segurança, né? Com quais amigas exatamente eu estava naquele local. Então, a gente o que é romantizado nisso é esse cuidado que a gente perde a mão em algum momento de continuar vendo como cuidado algo que já extrapolou o bom senso, né? Que daí já começa a ser esse controle excessivo, já não permitir o contato com parentes. Não, porque eu não gosto daquela tua prima, você não fala mais com ela. Então já começou, quando o homem ali, né, da relação começa a isolar. Então, a partir do momento em que o cuidado vira isolamento, já tem que, assim, já tinha um pouquinho antes, já tinha que começar a acender o sinal de alerta. São situações que a gente começa a perceber isso, né? O controle sobre vestimenta, né? Sobre corte de cabelo. Isso passa do indivíduo conviver e, né, conversar, olha, né, talvez na minha opinião fica mais bonito assim ou assim, do que de fato falar assim, não, mulher minha não corta cabelo, mulher minha não sei o quê, né? Então a gente já passa do bom senso para intimidação, para ditar a regra sobre o corpo da outra pessoa. Eu realmente acho que a gente romantiza muito, até eu que achava que não romantizo esse tipo de situação, vejo que esse comportamento a gente tem hoje até com amizades nossas, que você acabou de descrever.
relacionamento é complicado, né? É difícil você não querer exercer uma posse e ver aquela minha amiga, só meu, e esquecer um pouco que aquela pessoa é um indivíduo autônomo ali, né? Tem as escolhas dela e tudo mais, né? Camila, você também participa do projeto Sim, Consciente também, que trabalha com homens envolvidos em casos de violência. O projeto não envolve só a responsabilização dos atos, mas também conscientização dos participantes. Por que você acredita que isso é importante? Bom, na verdade, tá suspenso esse projeto porque eu não consegui encaixar muito bem na minha rotina ainda esse ano. Mas é um projeto muito bacana. O que ele tem, o que ele traz de novo, na verdade, toda a lei foi muito voltada para a vítima, para a mulher. E o homem, né, apesar de existir, né, todo um planejamento, a lei ela é muito abrangente e tudo mais, só que ele acabou ficando um pouco de lado dessa equação, só tratado como criminoso, como autor. Só que a gente não quebra o ciclo, né, da violência se a gente só for tratar a vítima, a gente só for colocar o band-aid na hora que o machucado tá ali, né, tá ferido. A gente tem que tratar a causa desse machucado, que é quem? É a cultura machista. Só que a gente também tem esse homem que está vivendo nessa sociedade que se modificou tanto, que ele também está perdido nisso. Ele também não sabe lidar com essa mulher que agora vai né, ele viveu nessa cultura em que a mulher ficava no lar, que dependia dele, agora está uma mulher que talvez pode até ganhar mais do que ele, então talvez ele se sente um pouco humilhado. Então, rearranjar toda essa equação na cabeça masculina também é uma tarefa de se reeducar. E esse projeto era voltado para os homens. Então, era um diálogo com eles, né, para tentar entender a dor que ele sente ou instruir ele. E, assim, nesse projeto a gente fazia 6 encontros, né, com eles. A gente abordava os mais diversos assuntos, desde educação sexual, economia familiar, que acaba tendo uma repercussão, né? Então, a gente para pensar... Quando a gente fala em violência doméstica, a gente está, assim, majoritariamente, né, falando da briga de casal. Um dos pontos que a gente levanta como amplamente acontece briga de casal é a dificuldade financeira. A gente chama esse homem para conversar sobre como era feito, né, a administração financeira, se existia um planejamento. Não existia. Então é claro que vai desaguar numa dificuldade financeira, que vai acabar numa briga, que vai acabar acontecendo uma violência doméstica. Então, eram assuntos básicos que a gente estava tratando com esse homem, para que, ainda que esse relacionamento em que ele viveu e aconteceu de chegar até a delegacia, né, que não pudesse ser restituído, mas que no próximo relacionamento tivesse uma abordagem dele diferente, de como encarar o papel dele de homem naquele novo sistema ali que ia ser iniciado. Sim. E ainda nessa pauta, os homens têm muito disso, não só os homens, mas eu acho que a sociedade em geral, a gente tem muito de, porque o homem não faz isso, o homem não faz aquilo, o homem não chora, e eu acho que isso acaba acarretando muitas coisas. Você acha que, em que parte que, tipo, isso dificulta o homem a se expressar, revelar suas emoções, conversar sobre vulnerabilidade? A doença do século, né? São as doenças psicológicas, são as doenças mentais, né? E, de fato, né, o homem tem essa cultura de que ele tem que aguentar mais, que como ele resolve o problema não é chorando, é atacando, né? Foi criado esse estereótipo de como o homem tem que se portar e de como a mulher tem que se portar. E, de fato, nós mulheres, né, conversamos entre amigas e levamos tudo para uma amiga, né, desde, né, a briga com o pai, a briga com a irmã. O homem não, o homem ele vai conversar com os amigos dele sem entrar nisso aí, e se entrar nesse tipo de assunto muito íntimo vão até meio que achar estranho, falar, o que é esse tipo de conversa, não sei o quê, né, e são coisas que vão se acumulando, né, e como ele não aprendeu a lidar com isso de uma forma diferente, qual foi a forma que ele aprendeu a lidar com os problemas dele? Agressividade, né? Extrapolar, não levar desaforo para casa. Então, ele vai sempre procurar a mesma forma, a não ser que a gente venha com essa parte educativa e mostrar, não, existe outras possibilidades. Talvez você está com um incômodo que você nem sabe o que está descontando onde? Em casa. Então, acontece de uma bronca no trabalho, ele já ficou pistola lá no trabalho dele, né, ele tá trazendo tudo isso e ele nem se dá conta,
do que está acontecendo. Não, foi porque aquele meu amigo não sei o que falou tal coisa. Mas ele só consegue dar vazão para esse sentimento que ele não sabe nem a origem dentro do ambiente doméstico, onde ali, né, que talvez fora ele é um colega que é humilhado, ele tá num trabalho dele que subestimam ele, só que ali naquele ambiente em que ele potencialmente ali é o rei do lar ali ele deságua tudo isso aí. Então, de fato, a gente tem que prezar sobre isso. E o homem, normalmente, assim, em todos os sentidos, né, também. Até a mulher, via de regra, ela faz check-up anual, procura, né, se instruir sobre a saúde dela, se conhecer mais. O homem não tem muito disso, né? O homem, se não tiver ali explodindo na doença, numa dor terrível, não vai procurar. Sim. E você que tem mais acesso, ainda mais, né, conhecimento sobre esse tipo de comportamento que os homens e as mulheres têm, o que mais te preocupa como mãe nesses comportamentos que a sociedade tem hoje em dia? A gente está caminhando, né? Então, quando... qual que é a idade de vocês? 15. Quando eu tinha 15 anos, esse era o tipo de conversa que eu não teria na minha casa, que eu não teria no ambiente escolar, né? Então, eu tenho 2 filhos, tenho um filho de 13 anos e uma filha de 11. Esse é o tipo de conversa que eu tenho com eles, né? Então, por eu ter dos 2 sexos ainda, né? Eu também converso muito, não só com a minha filha, mas com o meu filho, né? De como assim, olha, como eu quero que ele trate as mulheres, como eu quero que ele cuide da irmã dele, né? Como eu quero que ele respeite as irmãs dos amigos dele, né? Eu acho que o caminho é esse, é a gente poder debater sobre isso. E eu vejo que existe uma mudança. Tem muito para caminhar? Tem. Né? Tá longe de ter a igualdade que a gente busca, que a gente almeja, mas a gente está caminhando em relação a isso. Na sua visão, qual é o papel da educação na prevenção da violência? Fundamental, acho que, né, no final das contas, desde o início da conversa, a gente está meio que falando sobre isso, né? Não tem como a gente esperar um comportamento diferente se desde sempre foi só dado um tipo de alternativa, né? Tem um autor que tem uma frase, né? O Kahneman, que ele tem uma frase que o nosso mundo basicamente assim, resumindo, o nosso mundo é o que a gente consegue ver. Se eu não consigo, se na minha realidade eu não vejo uma mulher trabalhando, eu não vejo uma mulher que dirige o carro dela, que tem a casa própria, que paga as contas, eu me limito a achar que uma mulher não nasceu para isso, né? São detalhes pequenos, assim, bobos, mas não são tão bobos assim. A partir do momento em que a gente tem um livro, né, educacional, em que tenha uma cientista representada, as crianças, quem vai pegar aquela, fala assim, nossa, mulher pode ocupar esse lugar, mulher pode ser uma astronauta, mulher pode ser uma... Antes a gente não tinha isso. Era muito engessado. O papel de mulher ou era enfermeira ou era secretária, era esse tipo de emprego, né? Então, eu acho que a gente poder falar e ver, acho que a internet, ela propicia muito isso. Por mais que talvez na realidade em que eu vivo, eu sou de uma comunidade carente, em que as mulheres de fato ali são do lar e só os homens trabalham, eu consigo vislumbrar um outro horizonte porque eu tenho acesso à internet, eu vejo outras mulheres fazendo coisas que talvez ali na minha realidade não faz. Então eu acho que esse avanço tecnológico também faz a gente conseguir visualizar outras possibilidades e assim a gente ir alcançando isso, tanto pro lado da mulher quanto pro lado do homem. Nossa, apesar de eu ter recebido uma criação extremamente machista, vejo que homens tratando a mulher com respeito, e não é menos homem por causa disso, homens sendo cordiais, educados, cedendo sua vez, né, respeitando, e eu não aprendi, com meu pai foi totalmente o oposto, mas a partir do momento em que a gente consegue ver, não, existe outro tipo de comportamento. E ainda nesse tópico, o medo do julgamento que a mulher ela tem ainda impede muito das denúncias acontecerem? Bom, depende. Pela minha experiência como delegada, o fator econômico ainda pesa em relação a isso.
a grande maioria das mulheres que nos procuram são mulheres de classe média baixa, porque quando chega naquela situação de violência extrema, ela não tem outro recurso. Ela, né, na grande maioria dos casos, ela não tem onde ser acolhida. Então, talvez a casa da família do homem. Então, ela fica ali, né, com medo de, mas a casa é dele, para onde que eu vou? Então, o único recurso que ela tem, de fato, é se recorrer ao Estado. Então, o número de mulheres que têm uma renda, né, de famílias de baixa renda, é muito mais expressivo do que família de alta renda. Não que não exista violência, né, em todos os níveis, né, sociais. Existe. O que acontece é que, exatamente por conta da vergonha, né, eu acabo não querendo denunciar, porque eu não quero que a imagem dessa pessoa seja exposta na sociedade, né, e também eu consigo sair dessa situação com outros recursos. Eu tenho uma família que me ampara, eu tenho, né, acontece muito disso, da vergonha. Existe sim, só que a vergonha vai até o limite do eu tenho pra onde correr. Se eu não tenho pra onde correr, minha vergonha também vai por terra. E quando começa a ficar, né, exacerbado, né, a mulher se sente totalmente, né, acovardada mesmo, intimidada, então aí ela busca mesmo a polícia, independentemente da classe social. Mas existe a vergonha da mulher falar que já foi... Quando a gente vai fazer um boletim de ocorrência, a gente precisa da descrição completa do que aconteceu. Então, tem o crime de injúria. Injúria é quando a pessoa se sente humilhada com alguma fala, né? Normalmente é um palavrão, alguma coisa assim. Então, não basta ela falar, eu fui injuriada. Primeiro porque nem todo mundo conhece esse termo. Mas ele te xingou do quê? Eu preciso do termo. Eu preciso da injúria em si, para eu documentar isso aí, certo? Né? Então, ela tem vergonha até mesmo de falar, ele me xingou de tal coisa, ele me chamou disso, né? Então, existe essa exposição. Eu não vim à delegacia antes porque eu tava com esse hematoma aqui e eu tinha vergonha de sair na rua. Existe. É complicado, realmente, complicado essa sociedade. E esse medo, ele deixa muitas vezes as mulheres sem denunciar, né, a violência ou quaisquer que seja a pauta que o homem tenha feito. Sim. E é cada vez... Não, pelo que eu vejo, né, é difícil de mostrar para uma mulher que vocês realmente estão ali para proteger elas e que ela deve até, né, tanto não ter vergonha, como ir denunciar quando qualquer homem faz uma coisa que ela não se sinta à vontade ou respeitada. Como é que vocês tentam mostrar isso? Bom, existe, estatisticamente falando, né, os casos de feminicídio é a violência máxima. É o ápice da violência contra a mulher, que é a morte dessa mulher, certo? Então, assim, os casos de feminicídio em que essa mulher tinha uma medida protetiva é muito pequeno. Então, o que a gente consegue entender disso? Que as mulheres que procuram uma medida protetiva, que vão na delegacia, que denunciam, e esse homem passa por uma unidade policial, que também é constrangedora para ele, né? Ele começa a sentir o peso de, peraí, não tá mais só eu e a Alicia, não é mais só eu e a Fernanda. Tem agora o Estado. Nossa, uma delegada entrou no meio da conversa, veio um investigador na minha casa, eu vi arma na minha cara, né? Assim, eu vi uma pessoa armada chegando na minha casa, no meu local de trabalho. Tem uma sentença, tem uma decisão do juiz falando que eu não posso me aproximar. Então, isso tudo são obstáculos que vão dificultando a conduta que ele sempre teve quando era só ele e ela, né? Então, quando a gente vê os números de feminicídio, as mulheres que aconteceu o feminicídio sem ter medida protetiva, o número é muito maior. Indica que quando a mulher procura a delegacia, faz o registro de ocorrência, desestimula com que ele continue praticando o crime. É uma garantia de que não vai acontecer mais nada? Não, não é uma garantia. Mas é a presença do Estado, é a punição, é ele ter que responder. E sim, vai desestimulando, né? Então, começa a perder...
eu continuo fazendo uma conduta porque é fácil. Deixou de ser fácil? Quando chega um caso desse na delegacia, como você consegue manter o equilíbrio emocional para conduzir com rigor e ao mesmo tempo humanidade? Bom, como eu falei para vocês, né, a gente tem que separar as situações. Quando a situação é de flagrante, a gente tem tá tudo junto ali. Então é o homem gritando de um lado, a mulher do outro, o policial militar também, tá tudo quente ali. Então, primeira coisa, né, é separar cada um para que não, porque mesmo na delegacia tá todo mundo tão inflamado que continua a briga ali, continua o insulto ali. Então, a primeira coisa é separar todo mundo e ouvir com calma, né, para poder entender de fato o que está acontecendo ali. Quando a situação é diferente, né, quando é a mulher que procura a unidade, normalmente ela não procura no momento em que aconteceu. Então ela tá mais, né, tá obviamente mais calma, mas assim, a gente precisa mostrar para ela o que são as medidas protetivas, né, explicar como é que funciona, existe um prazo, se tem prova para ela, né, a medida protetiva. Eu tenho 48 horas para encaminhar o pedido quando a pessoa quer. Então, a mulher pode querer ou não, né? Eu posso querer processar o meu companheiro por um crime, mas eu não quero medida protetiva. Ela pode decidir isso. Eu tenho 48 horas. Aí o juiz vai analisar só aquele papel, sem ouvir o homem, né, nesse primeiro momento da análise da medida protetiva. Então, o que ela tiver de prova, tudo isso vai fazer com que a decisão seja favorável a ela, porque também não é uma carta em branco. Hoje, a lei ela é muito benéfica para a mulher, para a versão que é apresentada nesse momento inicial da medida protetiva. Mas, se é uma coisa muito, como que eu posso falar, fora do normal, e acontece isso, acontece. Né? Eu sempre digo que a lei não é uma carta em branco para a mulher ir lá e falar o que ela quer. Não é assim que funciona. Usar a lei para fazer resguardar o interesse pessoal dela. Porque agora ele começou a namorar outro, então eu vou lá, vou mentir, falar que ele está fazendo isso só para prejudicar ele. Não é assim que funciona. Tanto é que eu mesma já, no decorrer de processo, a mulher que entrou como vítima, ela saiu como autora de uma denunciação caluniosa, que é um crime considerável, tem uma pena bem ok também, né? E o homem saiu como vítima. Então, né, a gente tem que pesar as coisas também. Mas, primeira coisa, a gente instrui ela, para ela poder saber se é isso que ela quer, né? Como que vai funcionar, e pegar essas provas iniciais que se ela puder já se antecipar e trazer print de conversa, gravação de áudio, testemunha, tudo vai facilitar aí para ter se deferido a medida protetiva para ela. Bom, e como os casos extremos eles te impactam emocionalmente? Porque é uma situação bem complicada, tanto de lidar com essas coisas. O que eu procuro é não me desensibilizar, é não banalizar essa situação que acaba sendo recorrente no meu dia a dia para ficar anestesiada com a dor do outro. Então, eu tento sempre entender que cada caso é um caso, que aquela mulher ela é única, apesar de eu ter tido 3 outras mulheres no mesmo dia falando que foram ameaçadas, que foram agredidas. Ela tá ali como a primeira dor dela ali, né? Então, eu tento sempre fazer isso. E, na verdade, a gente não é preparado para isso, né? Psicologicamente, para separar as coisas e colocar numa caixinha. Peraí, que aqui tá a Camila delegada, agora eu entrei na minha casa, agora eu tenho a Camila mãe, né? A Camila com as amigas dela. A gente não tá preparado para isso. Mas, como eu disse, né? Vou fazer 15 anos agora. A gente vai aprendendo que se não for assim, fica muito pesado. Fica muito pesado. Então, tem vezes que eu chego na minha casa e eu falo para meus filhos, espera aí só um pouquinho, deixa eu tomar banho antes da gente começar a conversar, porque hoje o dia foi cheio. Me conhecer, então o exercício que eu faço foi me conhecer e saber que eu preciso de um determinado tempo, então eu me dou esse tempo e tá tudo bem. E a mesma coisa, não tive um dia muito bom na minha casa, mas eu tô com concorrência, eu tô trabalhando, tenho que fazer.
Gente, só um pouquinho, deixa eu pensar, colocar a cabeça no lugar e já volto. Do que ter que fazer tudo atropelado e não sair nada bem. Sim, é importante deixar as coisas sempre no lugar, né? Isso. Pra não ficar misturando. Se você pudesse deixar uma mensagem para as mulheres que têm receio de ocupar espaços tradicionalmente masculinos, qual seria? Bom, não é fácil, mas também é uma oportunidade de fazer diferente, de tentar dar uma visão. Nossa, então eu brinco assim, né? Tenho os policiais que trabalham comigo no meio da. Bebê, pelo amor de Deus, não faz isso, sabe? Então, não tem como não levar esse Camila mãe em alguma situação, né, do meu dia a dia da polícia ali, né? E é tentar olhar para a situação sem querer ser, né, ter uma visão masculina vestida de feminina, né? Então, não, agora eu tô ocupando um lugar majoritariamente masculino, que só maioria de homens, então aqui eu tenho que gritar mais alto para me impor, aqui eu tenho que falar palavrão para me impor, aqui eu tenho que, sabe? Tipo, não é isso. A mulher tem que ocupar esse lugar sendo mulher. Olhando, tentando procurar soluções diferentes, não seguir o mesmo roteiro que foi seguido desde sempre. A gente tem que tentar exercer essa função de mulher em cargos de chefia e tudo mais, mas com a visão feminina. A gente não tem que se performar de homem para ocupar esse lugar. Quando você fala de fazer a diferença, você está num lugar que você faz a diferença, né? Como você falou, é uma caminhada. Você acha que isso que faz ser delegada valer a pena para você? Bom, nunca pensei sobre isso. Mas, assim, para mim é gratificante, né, ver que, como mulher, eu consigo, talvez, dar uma solução para um caso que, tipo, dar uma resposta ou fazer uma abordagem de um jeito que, talvez, se fosse um homem, seria diferente. Por exemplo, um caso que eu tive recentemente foi um caso que uma mãe agrediu uma filha. E quando eu estava conversando com a mãe para tentar chegar ali na confissão dela, né? Eu conversei com ela como de mãe para mãe. Então eu tentei uma abordagem diferente e eu acredito que se fosse um outro delegado ali só batendo na mesma tecla, perguntando você fez, não fez, o que aconteceu, talvez não teria tirado essa confissão dela, né? Então eu acredito que fico orgulhosa por conseguir fazer isso, mas o que é gratificante mesmo é saber que você fez a justiça, é saber que você conseguiu proteger quem tinha que proteger. Nem sempre a gente ganha, nem sempre. Então, às vezes eu sei do fulano de tal que é o ladrãozinho da cidade, que é ele que fez aquele só que eu não tenho prova, sabe? Eu não tenho como naquele crime falar que foi ele, apesar de a gente saber que foi, eu não tenho prova para colocar, né, a atribuição da autoria do crime para ele. É frustrante? É frustrante. Mas assim, eu sei que eu vou dormir em paz com a minha consciência fazendo o meu trabalho. E quando acontece do outro lado também, né, de eu receber... Já recebi agradecimento de preso pela forma como eu tratei ele no dia da prisão. Então, para mim, isso é gratificante. É gratificante saber que essa criança, né, desse caso que eu falei, tá morando com o pai, tá morando com a avó, tá super bem cuidada, que eu tirei uma pessoa, né, um agressor sexual do convívio de uma criança, por mais que eu sei que naquela pessoa, naquela vítima, o trauma tá feito, né, a agressão, ela existe, não vai ser apagada, eu sei que não vai acontecer de novo. Isso é gratificante. É inspirador escutar. Obrigada. Sim, e nos seus 15 anos de carreira, qual que foi o caso que mais te marcou? Teve um acidente de ônibus que teve em Itaguaí, né, que foi um acidente onde 41 pessoas perderam a vida no acidente, então me marcou por todo o impacto ali, mas de estar naquela cena, né,
foi muita gente mobilizada e era eu que estava ali na frente, né? Ter que tomar as decisões, ter que lidar com os familiares, ter que lidar com situação de logística mesmo, sabe? Eram 41 corpos, para onde que vão esses corpos, como que a gente vai fazer a identificação? Tinha muita gente que estava desfigurada, o caminhão que tinha batido era um caminhão que estava transportando esterco, então tipo, era um pó, estava totalmente coberto, enfim, tinha muita questão envolvendo ali, né? E além do fato de, naquela situação em que a gente está tirando o corpo, familiar querendo saber o que está acontecendo, né? Via interrompida, então polícia rodoviária, tá um monte de coisa acontecendo, e também tem que ter a preocupação das provas, que prova que eu não posso perder do momento que tá aqui, então tem que, sabe, então é muita informação para você estar ali presente e conseguir ir destrinchando uma de cada vez. E o outro caso foi um caso que o pai estava numa situação de cárcere privado com 2 filhas e ele ele tinha liberado o gás da casa e ameaçando que ele ia atirar fogo na casa, né? E isso foi se prolongando, porque daí a gente não podia fazer a entrada no imóvel porque estava com cheiro de gás, então qualquer faísca ali poderia ter uma proporção muito maior, né, na região mesmo, toda a quadra ficou isolada e tudo mais. E no final ele já tinha, né, assassinado as 2 filhas dele. Então esse foi bem chocante também. Até eu fiquei um pouco assustada com isso que você contou. Mas muito obrigada por vir aqui, dar essa oportunidade a gente de conhecer um pouco mais esse assunto que tem que ser mais comentado hoje em dia. E foi muito, muito legal, eu gostei muito. Eu agradeço o convite e faço convite também para vocês, para conhecerem a delegacia, se quiserem, né, conhecer o plantão policial em algum dia que eu tiver, e fazer parte da Polícia Civil também. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.